Vamos lá, meninas. Nessa segunda atividade que vocês precisam enviar do TCC, vocês precisam enviar aquilo que vocês já fizeram na atividade 1, né? Então, tema, objetivos, tudo isso entra nessa segunda atividade também, né? Então, vai entrar o tema, objetivo geral, objetivos específicos e a justificativa. Isso vocês já fizeram, é aquilo que vocês mandaram na atividade 1. O que vocês vão acrescentar agora na atividade 2? Vão acrescentar a fundamentação teórica, a metodologia, o cronograma e as referências bibliográficas, ok? O que é a fundamentação teórica? Vocês não fizeram lá 3 objetivos específicos? Lembra que eu disse para vocês que cada objetivo específico ia virar um capítulo do trabalho de vocês? Eu me perdi essa parte. Tá. Eu não tava também. A gente não fez essa primeira reunião. Específico vira um capítulo, tá? Tá. Qual que é o seu tema, Paula? O meu é drenagem linfática. Aí, a princípio, eu tinha colocado ela sem só drenagem linfática no pós-operatório. Aí a minha tutora corrigiu, falou que eu precisava ter ser mais específica. Aí eu coloquei fechado, isso, mais fechada, no pós-operatório de abdominoplastia. Aí Perfeito. a segunda correção, porque eu não fiz dessa forma, eu acho que a minha montagem ficou errada. Eu não fiz essa parte de 3 objetivos, eu não tinha compreendido exatamente o TCC. E aí eu coloquei na primeira parte somente como se fosse uma introdução, né? Um resumo. E aí eu entreguei dessa forma, porque eu acabei até fazendo tardiamente, né? Eu entreguei em cima da hora para ela. Então, aí para essa segunda parte, como eu também já perdi o prazo para correção, eu preciso ser mais assertiva nessa assim, entrega. Você vai precisar criar um objetivo geral, tá? Então, assim, drenagem linfática, né? No pós-operatório de abdominoplastia. Seu objetivo geral é o quê? Verificar os benefícios da drenagem linfática na abdominoplastia, no pós-operatório de abdominoplastia. Isso é o objetivo geral, tá? Os objetivos específicos, você tem que dividir em pelo menos 3 objetivos específicos. Cada objetivo específico seu vai dar origem lá na frente aos seus capítulos. 3 capítulos, tá? Certo. Tá. Então, por exemplo, se o objetivo é verificar os benefícios da drenagem linfática no pós-operatório de abdominoplastia, um dos seus objetivos específicos vai ser o quê? Compreender, né, por exemplo, o tipo de cirurgia que é a abdominoplastia. Você tem que entender como é que funciona isso, né? Como que é feita a abdominoplastia? Então, aí é assim, você vai falar um pouquinho sobre a abdominoplastia e tal, a cirurgia. Depois você vai ter que falar um pouco da drenagem linfática e aí você vai ter que falar dos benefícios. Então, você vai ter que dividir em 3 partes aí, esse objetivo geral. Então, um objetivo específico poderia ser compreender os tipos de cirurgias de abdominoplastia. Que aí você vai falar um pouco da cirurgia. Segundo, né, um outro objetivo específico poderia ser o quê? Sei lá, descrever a drenagem linfática e suas técnicas. Tá. E aí um terceiro objetivo específico, um terceiro objetivo específico seria o quê? Sei lá, eu tô falando algumas coisas, depois você vai organizar essas ideias. As técnicas, não. Eu já teria esse terceiro objetivo. Não, aí seria, eu acho que mais os benefícios da drenagem linfática no pós-operatório da abdominoplastia. Porque aí você já falou de abdominoplastia, você já falou de drenagem, você vai falar dos benefícios que essa drenagem traz, né? Certo, entendi. Tá? E aí isso vai dar origem aos seus 3 capítulos lá na frente.
Entendi. Tá? De qualquer Agora forma, agora, para a fundamentação teórica, são esses mesmos 3 objetivos que vão dar origem à sua fundamentação teórica. Então, por exemplo, você vai falar rapidamente sobre abdominoplastia de uma maneira enxuta, só que neste momento, já na fundamentação teórica, já utilizando referência bibliográfica, citação de texto. A partir de agora, todo parágrafo tem que ter ao final uma citação, um autor, tá? De onde você tirou essa ideia. Não precisa estar escrito exatamente como você pegou no livro, no artigo, mas você tem que ter uma todo citação. parágrafo. Todo parágrafo tem que ter agora. Então, nesse momento da fundamentação teórica, vocês vão elaborar um texto com citações de autores dentro desse texto. Então, vocês vão falar um pouquinho de cada um dos objetivos específicos que vocês têm. Que eu criei. Tá? De maneira resumida. Fala os seus, Andressa. Quais foram os seus objetivos específicos? Cadê aqui? Então, o meu tema, eu ainda nem estava certo, eu coloquei sobre a importância da fisioterapia no tratamento de crianças com autismo. No início já do tratamento ali, não tardiamente. Aí, os objetivos eu coloquei, que é falar um pouco do autismo. Coloquei que o propósito desse trabalho é mostrar, através das evidências, os benefícios do tratamento fisioterapêutico, o quanto melhor o desenvolvimento motor, da qualidade de vida. É muito aqui. E mostrar os benefícios no tratamento precoce, né? Porque, pelo que eu vi, assim, uma parte que eu interessei é que normalmente o fisioterapeuta ele é procurado mais tardiamente, né? Para as crianças com autismo. Normalmente já desenvolveram algum tipo de lesão por uma marcha errada que desenvolveu lá desde no início, né? Porque tem os atrasos motores, né, devido ao autismo. E é isso. Pronto. Tá. Então, assim, nessa sua fundamentação teórica, você vai ter que falar um pouquinho da definição de autismo, né? O que é o autismo, vai ter que definir o autismo, os graus de autismo. Vai precisar falar um pouquinho sobre os comprometimentos motores que esse autismo pode trazer numa criança, e aí vai ter que falar um pouquinho dos benefícios da fisioterapia, tá? Então, neste momento da fundamentação teórica, vocês vão escrever de maneira resumida, por quê? Porque são de 3 a 4 páginas que vocês devem enviar de fundamentação teórica, tá? Lembrando sempre que cada parágrafo precisa ter uma citação, tá? Lá no modelo, deixa eu ver se eu encontro aqui, que eu tenho o modelo aberto. Na verdade, eu vou compartilhar. Essa reunião vai ficar gravada, professora? Estou fazendo algumas anotações, mas... não, desculpa, gravada. A gente vai ter disponibilizado ela para a gente. Depois eu passo para o YouTube e mando o link para vocês. Tá Vocês ótimo. estão visualizando minha tela já? Já. Não. Eu não tô. Não? Deixa eu ver. Eu tô vendo só a nossa... Só as letrinhas, que é o que está aparecendo aí. Isso, exatamente. Só as letrinhas que tá passando. Tá. Então, ó. Deixa eu abrir aqui. Essa parte aqui é a parte da fundamentação teórica, ó, que vocês vão colocar. Aí no modelo de vocês, já tem toda a forma de exemplo... Tá aparecendo, só tá o seu nome. Tá vendo agora? Os amarelinhos aí pintados? Não, para mim só tá...
Andressa, Acho que entra a aí. internet não tá Sai e entra boa de também, novo. né? Porque eu acho que a sua conexão que tá muito ruim. Até a fala Sai dela da era reunião e diferente. entra de novo. Tá, desliga aquela TV lá, por favor. Deixa eu só esperar ela entrar novamente. Sem problemas. Ela tá tendo problemas para entrar. Eu acho. Tava ruim O a áudio fala dela dela. tava muito ruim também. Tava, é. Eu acredito que é a internet mesmo. É. Vou ir mostrando aqui enquanto isso que vai ficar gravada de qualquer forma. Tá, ótimo. Que aí ela, se ela tiver alguma dúvida. Aí depois ela pergunta. Então, aqui, ó, Tá. fundamentação teórica. Vocês vão fazer já bonitinho nas normas da BNT. Então, assim, a fonte, Arial 12, já tá tudo aqui explicadinho como é que tem que ser feita a metodologia, tá? Certo. Então, cada vez que a gente tem uma situação. Então, por exemplo, você falou lá, abdominoplastia é uma cirurgia estética realizada geralmente com uma cicatriz mínima feita em cima do pubis. Sei lá, você está descrevendo a técnica de cirurgia. Tá, entendeu? Você vai tirar isso de um artigo ou de um livro, de alguma coisa desse tipo. Tem um autor, certo? Certo. Você vai colocar sempre dessa maneira, entre parênteses, no final, ó, como tá aqui aparecendo, tá vendo? Ó, Freitas 2002. Não vai a página se você não colocou exatamente, só ver se ela conseguiu entrar. Se você não colocou exatamente como o autor escreveu, não precisa de página. Só vai a página quando você copiar a frase do autor. Certo. E a gente chama isso de citação direta. Usa-se pouco a citação direta, tá? A gente não fica copiando muito, porque senão a hora que você vai passar lá nos antiplágios, vai parecer que você plagiou o trabalho inteiro, tá? Entendeu. O que a gente mais utiliza é esse tipo aqui, ó. Citação indireta. Então, você fez lá o seu texto com as suas palavras. Você leu o livro, você leu o artigo, e aí você faço a interpretação escreveu do que com as eu suas tô... palavras. Abdominoplastia, uma cirurgia estética realizada a fim de melhorar a qualidade de vida da paciente, é feita com um corte na região próxima ao pubis. Ok. E aí, no final, você vai ter que colocar assim, ó. Silva et al. Se tiver mais de 3 autores, você não precisa escrever o nome de todos os autores. Você vai colocar essa palavra aqui, que significa e colaboradores. E o ano, apenas o nome, o sobrenome do autor e o ano, tá? Sempre em letra maiúscula, quando tiver no final do parágrafo. Entre parênteses, em letra maiúscula, todas, tá? Se tiver no começo do parágrafo, então, por exemplo, se você quer já começar o parágrafo de escrever, então, assim, de acordo com Silva 2010, a cirurgia abdominoplastia é feita da seguinte forma. Aí você coloca desse jeitinho que tá aqui, ó. Só a primeira letra maiúscula e o ano entre parênteses. Então, pode ser feito dessas duas formas. Tá bom? Ou inicial essa maiúscula, ou no final essa minúscula com E-T-A-L. Todas as letras maiúsculas. Todas as letras maiúsculas, tá. No início é esse jeito aqui, de acordo com aí só a primeira letra maiúscula, tá? Tá. Em todo parágrafo vai ter que ter uma Tá. citação dessa, tá? E aí ele descreve aqui no modelo, você tem a descrição de toda
a forma que é feita, Tem tá? que ser feito. Tem o passo a passo, como é que você cita quando é livro, como é que você cita quando é artigo. Bom? Essa parte do nosso modelo, eu até entendi, eu só não estava entendendo, na realidade, então, como eu faria essa montagem. Então, na realidade, a minha interpretação foi errônea quando eu não entendi como eu deveria criar isso, a partir do meu título, né? A partir do meu tema, eu não estava entendendo como eu precisaria criar essas situações, mas agora já deu uma clareada. Tá. Isso. Então, assim, você vai falar das 3 coisas. Você vai falar da abdominoplastia, você vai falar sobre a drenagem linfática, e depois você vai falar sobre a drenagem linfática aplicada no pós-operatório de abdominoplastia. Tá. Isso é a sua fundamentação teórica, ok? Você vai ter que enviar agora nessa atividade. A outra coisa que vocês têm que acrescentar, a metodologia. A metodologia é basicamente igual para todos vocês. Então, eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Eu até deixei aqui, eu vou mandar depois para vocês, tá? Da seguinte maneira aqui, ó. A Andressa tá pedindo para aceitar ela. Ela tá tentando mandar uma mensagem. Ah, tá, ela tá tentando entrar? Deixa eu ver aqui, então, peraí. Pronto. Conseguiu, Andressa. Ai, obrigada. Desculpa. Nada, imagina. Ó, a gente está falando um pouquinho da metodologia. A metodologia, vocês têm que escrever isso aqui, ó, que está aparecendo aí na tela para vocês. Depois eu mando, tá? Para vocês. Mas é assim, todos os trabalhos são de revisão bibliográfica, certo? Então, vocês vão colocar. Este trabalho, o que vocês estão fazendo agora no TCC1 é um projeto, tá? Então, o que vocês têm que colocar? Este trabalho será realizado, porque é um projeto, trabalho você vai fazer lá em TCC2. Certo. Então, a metodologia vai estar dessa forma, no futuro. Este trabalho será realizado através de revisão bibliográfica, utilizando artigos científicos e livros que abordem o tema escolhido no período de 2012 a 2022. A gente preconiza que vocês usem pelo menos 10 anos, né? Não usem coisas muito antigas, tá? Os artigos serão selecionados através de pesquisa nas seguintes plataformas: Cielo, Google Acadêmico, Lilacs e Bireme. Essas são algumas, tá? Só podem ser plataformas científicas. Se vocês quiserem acrescentar alguma outra, não tem problema, tá? Onde os seguintes descritores serão utilizados. Então, por exemplo, no caso da Paula, que descritores que vão ser utilizados? Abdominoplastia, drenagem linfática, tá? Eu coloquei aqui um exemplo: doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema, oxigenoterapia. Então, foi um exemplo para vocês aí. Estes descritores, vocês podem encontrar os descritores oficiais nesse site aqui, ó. Descritores em Ciências da Saúde. Se vocês entrarem nesse site, vocês encontram vários descritores do tema de vocês. Então, você coloca lá, abdominoplastia. Ele vai te dar mais opções de descritor. Sei lá, cirurgia plástica do abdômen. Ele vai te dar os descritores que são oficiais, tá? Então, vocês podem buscar aqui e vocês já colocam certinho o descritor que vocês vão utilizar. Tudo bem? Tudo bem. Tá? Então, fundamentação teórica, metodologia, cronograma. O cronograma é para copiar como esse está aqui. Não tem que ficar cruzando muito em cronograma, tá? Então, é assim, ó. Vocês estão em 2022, então vocês vão colocar a partir de agosto. Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022. E aí vocês estão colocando um xizinho aqui, ó, escolha do tema. Agosto e setembro eu levei para escolher o tema. Definição dos objetivos. Sei lá, setembro e outubro eu defini os meus objetivos. Definição da metodologia. Pode ser no mesmo mês, setembro e outubro. Pesquisa bibliográfica e elaboração da
Fundamentação teórica, outubro e novembro, que é o que vocês estão fazendo agora. Entrega da primeira versão do projeto, novembro e dezembro. Novembro, vai. E aí, entrega da versão final, novembro e dezembro. Já tem que colocar 2023, do jeito que está aqui. Por quê? O cronograma na verdade, vocês estão fazendo uma projeção do que vocês farão. Vocês estão organizando o que vocês farão. Então, vocês vão colocar exatamente como está aqui. Só que aí vocês vão colocar 2023, vocês vão colocar de janeiro a junho de 2023, que é o que vocês vão utilizar. Tá? E as referências bibliográficas. Por quê? Cada autor que você citou lá na fundamentação teórica, então, escrevi lá, abdominoplastia é uma cirurgia feita assim, assim, assim. Silva, 2010. Isso é o que está lá no texto, a citação do texto. Mas eu tenho que colocar o nome do artigo completo, tudo completo, lá na referência bibliográfica. Então, a referência vai estar aqui, ó. Se for livro com um autor, tem que fazer exatamente como está aqui. Se for livro com 2 autores, ou 3, exatamente como está aqui, ó. Se for artigos científicos, ó, artigos científicos online, Baggio, Rodrigo, a sociedade, então, tudo que vocês tiverem no texto de vocês de fundamentação teórica deve constar na referência, tá? Não pode colocar na citação do texto e não ter na referência. ABNT, a referência bibliográfica aparece em ordem alfabética. Ah, mas o primeiro autor que eu citei, Ana, o sobrenome dele era Silva. Não importa. Se você tem um outro autor que o sobrenome é Abrolhos, o Abrolhos vem antes. Porque vai fazer em ordem alfabética. Tudo bem? Tudo bem. Então, é isso que vocês vão fazer nessa segunda atividade. Vão entregar o que vocês já fizeram na primeira corrigido, que a autor já corrigiu, mais a fundamentação teórica, a metodologia, o cronograma e as referências bibliográficas. Tá? Vai ter 3 a 4 páginas de fundamentação teórica, aí vocês vão entrar com a metodologia, vão colocar o cronograma e as referências. Pode falar. Desculpa. Você pode falar sobre a metodologia de novo? Eu acho que foi a hora que estava fora, quando estava conseguindo entrar. Quando entrou, eu estava falando do cronograma. Só rapidamente sobre a metodologia. Por favor. Ela vai disponibilizar para a gente aqui, ó. Este trabalho será realizado através de revisão de literatura, revisão bibliográfica. Vocês podem mudar as palavras aí. Utilizando artigos científicos e livros sobre o tema. Vai ficar com esse texto aqui. Ah, tá, entendi. Só que aí vocês vão mudar para o tema de vocês, né? Então, por exemplo, que descritor você vai usar? Os descritores são aquilo que vocês veem lá nos artigos que vocês estão lendo como palavras-chave. Tá? Isso que é descritor. Então, na metodologia tem que constar todos esses itens. Que vai ser um trabalho, que é uma revisão. Que período que você vai pegar os artigos que você vai utilizar. Então, no período de 10 anos, ou então você escreve no período de 2012 a 2022. Quais são as fontes de pesquisa que você vai utilizar, as plataformas de pesquisa. Cielo, Google Acadêmico, Lilacs. E os descritores. Tem que ter esses 4 itens na metodologia de vocês. Tá bom? É isso, Tudo bem, gente? Ficou claro o que vocês têm que fazer agora para essa etapa? Ficou. Tá ótimo. E a atividade 3 nada mais é do que enviar a atividade 2 corrigida. O tutor vai fazer pontuações para vocês. Corrija isso, corrija aquilo. Ficou errada essa referência, você corrige tudo e envia para ele de novo. Certo. Entendeu? Vai estar. Essa Atividade segunda já é mais. Não vai mudar nada. Entendi. Tá? Tá bom. Tudo bem? Ficou claro? Ficou ótimo, professora. Obrigada. Então, tá bom. Qualquer dúvida depois, vocês sabem. Vocês têm os grupos, mandem para os representantes,
que vocês podem ir entrando em contato comigo e a gente vai tirando as dúvidas mais pontuais, tá bom? Tá bom, professora. Muito Tá bom. obrigada. Viu? Boa noite. Obrigada. Nada. Boa noite, Bom gente. descanso. Igualmente para vocês. Depois eu envio o link da gravação. Tá, obrigada.